conectados a esse quarto seminário Saúde e Bem-Estar para o Retorno Seguro às Aulas. Para saber quem está nessa sala virtual, caso não tenham colocado ainda, por favor, escrevam agora no chat o nome, e-mail, país e organização ou escola onde trabalham. Os apresentadores do seminário de hoje também vêm de vários lugares e vão compartilhar recomendações, ideias, sugestões e cuidados para retornar às aulas com saúde e bem-estar, além de como manter padrões adequados profissionais de educação possam trabalhar de forma segura com as necessidades de saúde e bem-estar dos alunos, que regressam, como todos nós, após períodos de confinamento. O seminário de hoje é o penúltimo de 5 seminários para países africanos lusófonos, que tem o objetivo de responder aos desafios trazidos pelo Covid-19. Essa programação é oferecida através de uma parceria entre Unesco, Unicef, o Ministério da Educação de Cabo Verde, Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco e com apoio da Parceria Global. Na terça que vem, no mesmo horário, vamos ter o último seminário e conversar sobre as dimensões de gênero relativas ao ensino durante e após a pandemia. Os colegas conectados pelos link Zoom, por favor, interajam pela caixa de mensagens, porque queremos saber de vocês qual é a realidade, as suas preocupações e os planos em cada país, região, cidade ou em cada escola que vocês estão trabalhando. Logo após o seminário, por favor, preencha uma rápida pesquisa sobre as impressões desse seminário e sugestões para os próximos. Já estamos colocando em prática algumas das dicas que vocês nos deram depois de alguns seminários. Por exemplo, na sessão de hoje teremos uma seleção de apresentadores, uma parte com questões e perguntas e respostas, uma outra seleção de apresentadores e sessão de perguntas e respostas. Por isso, fiquem à vontade de interagir, colocar suas dúvidas, sugestões no chat. Vamos então agora conversar com o primeiro apresentador de hoje, que é o senhor Xavier Hospital, que é conselheiro regional para o bem-estar e saúde para a Unesco Dakar. Senhor Xavier, consegue nos ouvir? Sim, consigo perfeitamente. Muito obrigado por esta apresentação. Eu vou passar a partilhar o meu ecrã. Só um pequeno segundo. Ok. Aqui estamos. Portanto, como disse, e muito bem, esta apresentação incide sobre os desafios de saúde e bem-estar no contexto do encerramento e abertura das escolas. Eu gosto muito do... Sim, mas não... Sim, diga. Não conseguimos ainda ver sua apresentação. Ainda não conseguem. Ok. Agora sim. Agora acho que vai... Sim. Agora sim, perfeito. Ok, perfeitamente. Muito obrigado. Eu gosto muito deste pequeno labirinto porque representa bastante bem a dificuldade e a quantidade de escolhas de decisões que se tem que tomar para conseguir responder aos desafios de saúde e de bem-estar neste contexto. De facto, as lições que podemos tirar de crises anteriores e da crise em curso é que a saúde e o bem-estar dependem de múltiplas dimensões. Começando pela prevenção e a propagação da Covid-19, sabemos que as medidas de base para a prevenção são bastante simples e bastante conhecidas, mas em simultâneo os conhecimentos científicos e as orientações nacionais
continuam a estar em evolução. E a aplicação individual sabemos que tem uma boa margem para ser reforçada. Em simultâneo e sempre do ponto de vista das informações, constatamos um excesso de informação, com muitas vezes mensagens contraditórias e que são tornadas ainda mais confusas pelo facto de haver teorias da conspiração que são difundidas. A saúde depende de vários fatores, dentre os quais a alimentação e a nutrição, e para muitas crianças a escola era uma fonte importante de nutrição. Com o fecho das escolas e, em simultâneo, em alguns dos casos, uma redução dos rendimentos da família, podemos expor as crianças a problemas de crescimento, de capacidade de aprendizagem e uma redução igualmente da imunidade face aos problemas de saúde. A atividade física pode ser reduzida, o qual também tem potencial impacto sobre o sistema imunitário, e a redução pode-se dever à ausência de rotinas, o aumento do tempo passado face às pantalhas, ou então às restrições sobre os agrupamentos. Continuando este panorama, sabemos que a crise provocou problemas de stress, ansiedade, problemas de saúde mental, provocadas por violência, isolação, falta de atividade física. A lista das causas, infelizmente, é relativamente grande. Houve mudanças nos rolos e nas responsabilidades tanto das crianças como dos adultos e dos professores. E na ausência dos adultos em casa, as crianças podem tornar-se responsáveis pelos mais jovens. Os mais jovens podem sentir a falta de acompanhamento pelos adultos e os adultos têm novas responsabilidades. Os pais acompanhar a escolarização das crianças e os professores devem adquirir novas competências para o ensino à distância. A violência doméstica, sexual e baseada no género, infelizmente, fazem parte do panorama. Os casamentos precoces e forçados estão em aumentação, a gravidez precoce e não intencional também. Existe a possibilidade de abuso das crianças, da atividade sexual forçada e do aumento das ISTs, incluindo o VIH. E, finalmente, alguns problemas específicos afetam os professores, que são sujeitos a ausências devido à redução dos efetivos nas escolas, às quarentenas, à necessidade de tratamento. Há um risco acrescido devido à idade e à condição prévia de saúde de determinados professores. E, finalmente, podem sofrer de precariedade económica em função dos contratos, que podem ser de duração determinada. Face a este quadro, que tipo de medidas podemos tomar? Obviamente, os programas de educação para a saúde, com o ensino à distância, incluindo conteúdos sobre Covid-19, higiene, nutrição, atividade física, gestão do stress, saúde sexual e reprodutiva e sobre violência baseada no género, para responder a todas as questões que levantamos anteriormente. Podemos implicar mais a comunidade e assegurar-nos que há melhores encaminhamentos para os serviços de saúde, de resposta às violências, de proteção e de serviços legais e de proteção jurídica. É necessário gerir as ausências, apoiar o ensino à distância e proteger o pessoal mais vulnerável. É preciso assegurar o pagamento contínuo, na medida do possível, e atampar dos salários dos professores, para mitigar o desgaste dos professores e promover o bem-estar. E enquanto as escolas estão fechadas, é o bom momento para criar os protocolos sobre medidas de distanciamento físico. Tenho certeza que essa questão foi amplamente abordada em webinars anteriores.
escalonamento do dia escolar, dos horários de alimentação, deslocação das aulas para espaços temporários ou ao ar livre, turnos para evitar a acumulação dos alunos ao mesmo tempo. E também protocolos sobre medidas de higiene, para a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória, a utilização do equipamento de proteção, procedimentos de limpeza, desinfecção e práticas seguras de preparação dos alimentos. Durante a reabertura das escolas, as várias medidas a tomar podem abranger a qualidade da água, pontos de lavagem de mão, material de limpeza e gestão da higiene menstrual. Também incluem a gestão das pessoas que adoecem, estudantes ou pessoal, incluindo os professores. Isso implica monitorar a sua saúde, contactar os familiares, os encarregados, as autoridades e criar espaços separados. Entretanto, os programas de educação sobre nutrição, higiene, atividade física, saúde sexual e reprodutiva e violência baseada no género devem continuar. O pessoal deve ser formado para a distância física, a implementação da distanciação física, práticas de higiene escolar, e também é necessário formar o pessoal de limpeza sobre a desinfecção. As questões de saúde mental não podem ficar atrás e o apoio psicossocial que abordam a estigmatização, a discriminação e a ansiedade devem fazer parte dos programas escolares. E, finalmente, os serviços de vacinação, encaminhamento para os serviços de saúde, proteção e aplicação da lei e serviços para crianças com deficiência continuam a ser necessários e devem ser aplicados. Sr. Xavier, tem 2 minutos. Muito obrigado. Depois da reabertura das escolas, é necessário seguir os indicadores de saúde, bem-estar e proteção, reforçar a pedagogia, incluindo para os programas de saúde, assegurar-se de que a mudança de comportamento para a desinfecção e a gestão de resíduos é reforçada, continuar com as medidas de proteção, o gel, o uso das máscaras em função das orientações nacionais, continuar a dar informações claras e simples sobre a Covid-19, incluindo mensagens sobre o medo, a ansiedade e o autocuidado, encaminhar as pessoas que precisam de serviços e assegurar serviços de água, higiene e saneamento. Para terminar, diria que os pilares da resposta aos desafios de saúde e bem-estar apoiam-se, em primeiro lugar, sobre programas de saúde e bem-estar escolares que se podem implementar em tempos normais, que incluem políticas, medidas para ensino e aprendizagem sobre a saúde e bem-estar, que incluem espaços físicos salubres, seguros e inclusivos, que incluem encaminhamento e acesso aos serviços de saúde e de proteção, a implicação dos pais e da comunidade e o seguimento dos indicadores de saúde. A isso, podemos acrescentar medidas específicas sobre a Covid-19 para assegurar a continuidade do ensino e da aprendizagem, para incluir as populações mais vulneráveis, e houve um webinar sobre o género que tenho certeza abordou essa questão, em particular para as meninas, mas também a pessoas com deficiência e pessoas deslocadas, por exemplo. E, finalmente, medidas para responder às infecções. Os sistemas educativos que já têm programas sólidos de resposta às questões de saúde estão em muito melhor posição para acrescentar, para dar a sua máxima atenção às questões específicas relacionadas com a Covid-19. Essa basicamente era a mensagem que eu queria transmitir hoje e muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Muito obrigado, Sr. Xavier. Temos que levar em consideração para o retorno seguro às aulas.
Vamos então para a apresentação com Bruno Magalhães, que é do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos. E ele vai nos trazer boas práticas da África Ocidental na promoção da refeição para a reabertura de escolas. Pronto. Você me ouve, Jonatas? Perfeito. Sim, sim. Então tá certo. Bom, eu trouxe uma apresentação, vou fazer uma apresentação oral, né? Evitando aí repetir os pontos que os outros colegas já vão trazer na áreas específicas de saúde, né? Então, só para caracterizar como vai ser a apresentação, eu pretendi trazer uma previsão geral de como é que funciona, como é que está o estado da alimentação escolar na África do Oeste, seguindo por alguns dos conjuntos de diretrizes que o WFP, em conjunto com outras agências das Nações Unidas, vem desenvolvendo para apoiar tanto os países enquanto as escolas permanecem fechadas, tanto para o processo durante a reabertura das escolas e em seguida de alguns exemplos, tá? Acho que fica mais fácil essa organização. Então, o que a gente vê na África do Oeste é uma região que avançou muito nos objetivos mais amplos de política de alimentação escolar, né, avançando de um contexto mais emergente nos últimos 10 anos, com alguns países já administrando totalmente os seus programas, né, a exemplo de Guiné e Nigéria. Na região, até a epidemia da Covid-19, os governos investiam aí cerca de 600 milhões de dólares por ano em programas nacionais de alimentação escolar, né? E esses programas beneficiavam cerca de 18 milhões de crianças anualmente, né? Enquanto o PMA continuava apoiando um pouco mais de 2 milhões de crianças de forma direta na região, né? No entanto, mesmo com esses esforços combinados do PMA com os governos nacionais, né, ainda existe um gap aí de mais ou menos 40 milhões de crianças em situação vulnerável que não seguem cobertas por programas de alimentação escolar, né? E esse tipo de vulnerabilidade atinge inclusive crianças que estão em condições de emergências humanitárias, né? Que vêm a perder, a abandonar a escola de forma permanente, e sua maioria são meninas, né? Então esses pontos eles foram importantes também na consideração durante o processo da pandemia da Covid-19, tá? O que a organização vem fazendo durante o processo de fechamento das escolas e o planejamento para a reabertura das escolas na região, tá? A organização, né, a gente sabe que por crises anteriores, né, e na região da África do Oeste Central, sobretudo já tomando as experiências e lições aprendidas da epidemia de Ebola, né, que durou até o início desse ano, que as famílias mais vulneráveis, mas especialmente as rurais, né, têm dificuldade de mandar os seus filhos de volta à escola, sobretudo as meninas, uma vez que essas situações sanitárias são mitigadas, né? Então, existe um ponto muito forte na África do Oeste que essas crianças, né, especialmente as meninas, são deslocadas para o trabalho informal, doméstico ou mesmo casamento precoce, tá? E esse tipo de informação foi muito importante no planejamento do que foi, né, feito na região, sobretudo durante o fechamento, com entrega de rações escolares, né, e agora com a reabertura. Tá? Então, para auxiliar as famílias a continuar recebendo os alimentos durante o fechamento das escolas e para se preparar para um eventual retorno, que vai começar agora a partir de outubro desse ano, né, o WFP, a FAO, Unesco, Unicef e o Banco Mundial, né, se juntaram para preparar algumas guias de recomendação. Tá? Esses documentos eles orientam tanto os processos de operação padrão para a distribuição das rações enquanto as escolas permanecem fechadas, como essas guias também trazem os elementos chaves para se planejar as ações de saúde, educação, financiamento, que são essenciais para a reabertura das escolas. Então, os elementos de alimentação escolar, eles não têm uma guia única, né? Eles fazem parte de todo o outro contexto de reabertura das escolas como um grande elemento chave, tá? Esses documentos, eles seguem alguns eixos de orientação essenciais, né? Que trazem os programas de alimentação escolar como uma agenda integrada, né? Então, é importante destacar que os eixos desses guias normativos que o PMA fez em conjunto com outras agências, né? Eles não trazem diretivas, mas recomendações do que cada país deve seguir, né? E muito disso já é alinhado, por exemplo, com a apresentação que o Xavier trouxe agora há pouco, né? Então, não existe ainda uma determinação de como proceder com relação à higienização do espaço escolar,
continuação do isolamento social, né? O que existe são recomendações do que deve ser levado em consideração pelas autoridades sanitárias e educacionais competentes dos países no momento de fazer tal planejamento, né? Então, ali existem os passos essenciais, né? Do que cada um deve levar em consideração, né? No momento, né, duas notas que podem ser interessantes ser trazidas para essa discussão é a nota de orientação provisória de mitigação dos efeitos da Covid-19 na alimentação e nutrição de criança em idade escolar, né? E o marco de ação e recomendação para a reabertura das escolas. Esses dois documentos, eles seguem alguns eixos orientativos com perguntas, né, com perguntas e algumas respostas de elucidação, né, como, por exemplo, por que reabrir as escolas? Quando e onde cada tipo de escola deve ser reaberto, né, como fazer esse processo, e esse processo dividido em eixos temporais, né, antes da reabertura, durante o processo de reabertura e já com as escolas abertas, né. Esses documentos, eles trazem diversos tipos de operações, né? Então, operações seguras de logística nas escolas, né? Aí trazendo todas as orientações do Comitê Permanente de Interagências da ONU, né? Ele também traz questões de disponibilização de parâmetros para tomada de decisões quanto à abertura, como pensar o desenvolvimento de protocolos, identificação de fontes de financiamento para resposta e recuperação dos investimentos imediatos em água, saneamento e higiene nas escolas, né, indo aí além da alimentação escolar, porque essa estrutura de saneamento é essencial para que os programas de alimentação escolar sigam em funcionamento, né, e também já pensando na conexão do eixo aí de humanitário com desenvolvimento, né, que é como utilizar a resposta da Covid como oportunidade para revisar as políticas de alimentação escolar e o uso das instalações escolares durante outros tipos de emergência, né, então aí já tomando as lições aprendidas dessa pandemia. Todos esses documentos base também trazem foco na aprendizagem, né, trazendo recomendações aos professores e aos gestores escolares de como melhorar ou adaptar os calendários e currículos escolares com a reabertura das escolas, né, o bem-estar e proteção social também dos professores, em muitos desses países são pessoas vulneráveis, né, e também como alcançar as crianças que ainda não fazem parte dos programas, né. Indo rapidamente por alguma das ações, enquanto as escolas estavam fechadas na região. Tá? Até agosto de 2020, a maioria das escolas na África do Oeste estavam fechadas, né? O que existia era uma orientação estratégica que seguia um padrão coerente com as estratégias do PMA e das outras agências das Nações Unidas e dos governos nacionais, né? Para a mitigação dos efeitos da pandemia na saúde e na educação das crianças, né? Então, nesse momento, foi feito o que a gente chama de distribuição de rações, né? Em inglês é o take-home rations. Então, houve todo um planejamento para isso, e durante esse planejamento já começou uma orientação política de como pensar a continuidade, uma vez que a pandemia tivesse sinais de estabilidade, né? Embora as escolas estivessem fechadas na região, 15 países, né, entre março e agosto, né, lançaram já estratégias de melhoramento do seu ensino, incluindo aprendizagem remoto, tá, para que os alunos não perdessem essa questão curricular. Ao mesmo tempo, eles já começaram em 7 países, né, a distribuir os alimentos escolares de forma contínua. Tá? A maioria dos países da região da África do Oeste teve distribuição de alimentos, mas em 7 deles teve isso de forma consolidada, tá? Em parceria tanto com o governo nacional quanto com o PMA. Tá? Em alguns outros foi apenas o PMA, em outros apenas o próprio governo nacional, tá? De forma mais isolada. De qualquer forma, para cada uma dessas ações de distribuição de rações, o PMA se valeu tanto dos guias interinos, como os procedimentos padrões de operação já trazidos da epidemia do Ebola, né? Então, o que esses documentos eles traziam, né? Aí eles, de fato, já entravam numa parte de saúde, de planejamento e de logística operacional, né? Como planejar filas, como higienizar os alimentos, como preparar soluções higienizadoras, como fazer a correta aplicação e desenvolvimento de checklists, tanto para os beneficiários quanto para os voluntários e profissionais que estavam envolvidos na distribuição de alimentos nas escolas, né? E essas guias e procedimentos padrões de operação agora estão sendo utilizados para pensar as ações interministeriais ou as ações do PMA agora na reabertura das escolas. Né? 1 minuto e meio. Tá certo. Então, alguns países já vêm fazendo esse planejamento, né? Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim,
Gâmbia e Senegal, já pegaram toda essa experiência de reabertura das escolas e estão trazendo isso no planejamento de reabertura para o ano de 2020 e 2021. Alguns países, como Costa do Marfim, terminaram o ano letivo de 2020, né, logo depois de maio, quando a pandemia estabilizou nesse país, né? E eu queria trazer o exemplo específico do Mali, tá? O Mali é um país que tinha um planejamento já totalmente fechado para a reabertura das suas escolas, mas devido à turbulência política no país, né, esse processo foi adiado, tá? O interessante do Mali é que ele tem uma guia completa, tá? Uma guia bastante extensa, já trazendo questões como lidar com aumento da taxa de abandono, ressurgimento do casamento precoce, desmotivação de alunos e pais, aumento do êxodo rural, né, e a questão curricular. Então, esse guia do Mali, que é bastante completo, né, e aí o escritório regional do WFP em Dakar tem esse documento que pode ser compartilhado com os pontos focais das agências, né? Ele já traz questões até, inclusive, de como envolver toda a comunidade, além das questões de desinfecção, isolamento social das instalações, a questão de água, a questão de higiene, mas também o planejamento do curso, o tempo de aprendizagem curricular, a capacitação dos professores para reconhecer as mudanças comportamentais e cognitivas das crianças durante o fechamento das escolas, né? E todo o planejamento da reabertura das cantinas escolares, tá? E aí existe checklists para cada um dos eixos profissionais e dos alunos dentro das escolas, para gestores, para professores e os alunos nos diferentes níveis, né? Pré-primário, primário, secundário e ensino superior. Então, é um guia bastante completo, mesmo no país que não conseguiu avançar na reabertura das escolas por motivos políticos. Tá? Só para finalizar, em toda a região, né, inclusive no Mali, ainda é necessário desenvolver esse checklist para as merendeiras escolares, né, que é quem vai estar na linha de frente, especificamente dos programas de alimentação escolar. Né? Isso ainda não existe na região, assim como a maioria dos países ainda não apresenta o plano interministerial de como reabrir as escolas. Né? O PMA ainda continua trabalhando com cada escritório nacional em relação a isso. Né? O Brasil já vem trabalhando na abertura das escolas, tá? E os nossos colegas, a nossa colega do FNDE, que é o grande do Brasil, vai apresentar, né, em alguns momentos, alguns dos olhares a partir do Brasil. Tá? Então, só para dar esse panorama geral da África do Oeste. Acho que é isso, Jonathan. Muito obrigado, Bruno. É interessante saber usar cada experiência como uma maneira de aprender e preparar melhor para os próximos desafios. E nesse sentido, vamos também conversar com a próxima apresentação de Luciana. Antes de introduzir, a Luciana queria também compartilhar com todos que os materiais, inclusive alguns materiais que foram referenciados pelo Bruno, vão estar no site cvunesco.org/seminários, assim como todas as apresentações de hoje. Então, amanhã ou hoje, mais para o fim da tarde, vocês já podem conferir no site e ter acesso aos links e às apresentações. Aos que entraram e ainda não colocaram seu nome, e-mail, país aqui no bate-papo, por favor, coloquem para que tenhamos uma lista de todos que participaram desse seminário de hoje. Então, agora eu queria convidar a Luciana Gottschall, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Brasil, para nos falar um pouco como foi a experiência do Brasil em assegurar a refeição escolar na reabertura de escolas. Luciana? Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luciana Gottschall. Eu estou como coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar aqui do Brasil. Queria dizer que é uma honra participar, representar o governo brasileiro nesse evento, né? Queria saudar os países e as instituições parceiras, Unesco, Unicef, Ministério da Educação de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. A gente sabe que são instituições e países parceiros históricos do Brasil, principalmente na área de alimentação escolar. E aqui eu faço um destaque especial à cooperação trilateral que temos com a ABC e com o Centro de Excelência contra a Fome,
que sem eles, certeza que não seria possível o sucesso da nossa troca de experiências e de boas práticas, né, na área de alimentação escolar. Eu gostaria de destacar a importância de eventos como esse, principalmente nesse contexto de pandemia, né, que é inédito para a maioria de nós, uma doença que ainda é desconhecida e que, portanto, a gente entende que ainda mais agora é necessário que a gente faça debate sobre esses temas para a gente buscar soluções conjuntas. E aí, nesse sentido que eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre como que o Brasil tem enfrentado os desafios postos pela pandemia em relação à alimentação escolar. Eu ressalto que a alimentação no Brasil é um direito social e está previsto na nossa Constituição, então, portanto, é um direito constitucional. A alimentação escolar, especificamente, ela está estabelecida como um programa suplementar à educação e está estabelecida na nossa Constituição também e na nossa lei de diretrizes e bases de toda a educação brasileira. Como vocês sabem, né, o PNAE ele atende cerca de 40 milhões de estudantes, toda a educação básica, e aí eu estou falando de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e educação de jovens e adultos, né? Cerca de 150 mil escolas, oferecendo mais de aproximadamente 50 milhões de refeições diárias. Para tudo isso, a gente conta com um aporte financeiro de 4 bilhões anuais. E assim, o PNAE, a alimentação escolar, aqui no Brasil, ela possui algumas diretrizes, né, que é o que orienta muito o nosso trabalho, as nossas orientações aos estados e municípios. Então, aqui eu destaco 3. O atendimento universal, ou seja, todos os alunos matriculados na educação básica devem ser atendidos com alimentação escolar. O emprego da alimentação saudável e adequada e o apoio ao desenvolvimento sustentável. E aqui eu faço um destaque em relação à alimentação, à agricultura familiar, que é um tema muito caro a nós, né, aqui do Brasil. Então, a nossa preocupação nessa pandemia, durante a suspensão das aulas, foi principalmente a possibilidade de nossos estudantes entrarem em estado, em situação de insegurança alimentar e nutricional. E que também a interrupção das compras governamentais de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar pudessem impactar negativamente esse setor, até mesmo prejudicando e muito o desenvolvimento local e as economias locais, né? Então, assim, nesse sentido, o governo brasileiro pensou numa estratégia para a gente poder minimizar, diminuir essas chances prejudiciais, né? E autorizamos que mesmo durante a suspensão das aulas, os estados, municípios e escolas federais pudessem utilizar esses recursos para distribuição de kits de gêneros alimentícios adquiridos com os recursos financeiros federais do FNAE, às famílias desses estudantes, né? E aí, com essa autorização, o que a gente pretendeu? A gente pretendeu garantir o atendimento universal, ou seja, que todos os alunos fossem atendidos, e proteger a agricultura familiar, que nos é tão caro, né? De que forma? Então, a gente manteve os repasses dos recursos financeiros, os recursos financeiros que o governo federal repassa a estados e municípios, o repasse é feito em 10 parcelas. Então, a gente manteve, mesmo na suspensão das aulas, o pagamento dessas parcelas para a montagem dos kits de produtos de gêneros alimentícios. Mantivemos a obrigatoriedade de que, no mínimo, 30% dos recursos financeiros repassados sejam utilizados na agricultura para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Temos orientado que os contratos, principalmente com os agricultores familiares, não sejam suspensos ou desfeitos, né? E, nesse sentido, a gente vem orientando que as entregas dos produtos, principalmente os perecíveis, possam ser reagendados para quando do retorno às aulas, né? E, nesse sentido, a gente também a gente autorizou que todo o processo de compra de gêneros alimentícios
oriundos da agricultura familiar pudesse ser feito de forma virtual. Então, a gente flexibilizou aquela necessidade de apresentar amostras físicas dos alimentos, né? A gente vem mantendo uma relação muito estreita com estados e municípios, virtualmente, né? Essa pandemia nos mostrou como é possível estar próximo virtualmente dos nossos parceiros, então a gente tem buscado sempre participar de eventos, seminários, reuniões técnicas, né? E elaboramos também documentos orientativos, como uma cartilha que a gente fez, um documento de perguntas e respostas frequentes. Esses documentos estão disponibilizados no portal do FNDE, para quem quiser anotar, é www.fnde.gov.br, na área do PENAI, do programa, né? E aí, para além do momento da suspensão das aulas, a gente aqui começou a pensar como que seria esse retorno, dado que a gente sabia que nada voltará a ser como antes, né? Então, a FNDE, junto com diversas entidades, instituiu um grupo de trabalho para elaborar um documento que trouxesse recomendações da execução do PNAE quando do retorno presencial das aulas. As instituições que contribuíram com a gente, né, são coautoras desse documento, foram universidades públicas, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o Ministério da Saúde, a Anvisa e os Conselhos Federal de Nutricionista e Regional de Nutricionista. Então, esse documento a gente fez com uma função mais orientadora e de recomendação, né? Não é nada legal, mas é bem orientador e de recomendação, e foi baseado em estudos científicos e experiências e boas práticas internacionais. Esse estudo, né, esse documento possui 2 eixos principais, que um eixo é a educação alimentar e nutricional. Então, o documento ele apresenta a adaptação de ações de educação alimentar e nutricional de acordo com essa nova realidade, né, de higiene, etc. A gente apresenta exemplos de estratégias pedagógicas adaptadas a esse novo momento. E o segundo eixo é o eixo de segurança dos alimentos no ambiente escolar. A gente apresenta, por exemplo, protocolos de higienização de superfícies, equipamentos, instalações, superfícies, né, como eu já falei, ingredientes, e higiene pessoal dos manipuladores de alimentos. Então, esse documento ele já foi finalizado, está em proposta, está em fase de diagramação, e a gente deve lançar esse documento no início de outubro. Ele vai estar disponível também no nosso site, no site do FNDE, assim que ele for lançado. E eu aqui já finalizo a minha fala, né? Agradecendo a todos e dizendo que se hoje o Brasil possui uma política pública de alimentação escolar robusta e sólida, a gente deve muito isso também às nossas parcerias. Isso porque a gente sabe reconhecer as boas práticas, a gente sabe escutar todos os nossos países parceiros, né, e acoplar esses conhecimentos, essas boas práticas ao nosso programa. Então, eu queria agradecer muito esse convite, é uma honra ter podido compartilhar a experiência do Brasil nesse momento de pandemia. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Eu vi que muita gente no chat já está também perguntando onde podemos acessar. Se puder colocar no chat o link aonde vai ser lançado em outubro e aonde possamos conferir. Como sabemos, a literatura em português ainda não é tem a mesma diversificação de literatura nesse assunto em outras línguas. Então, se puder colocar no chat. E vamos colocar também na página cvunesco.org junto com as apresentações.
Tá, eu vou colocar o link do FNDE, onde temos a cartilha, onde temos perguntas e respostas sobre a execução do PNAE nesse momento de pandemia. Quanto ao link do lançamento, a gente ainda não tem, mas eu posso disponibilizar para vocês assim que tiver já tudo programado, tá bom? Perfeito. Obrigado, Luciana. Obrigada. Agora vamos para uma rápida sessão de perguntas e respostas, mediado por Carla a palavra. Carla, quais são as perguntas e experiências, sugestões, dúvidas que os nossos colegas estão escrevendo aqui no bate-papo? Muito bom dia a todos, novamente. Surgiram aqui algumas perguntas, algumas preocupações também. Uma pergunta que surgiu para o Sr. Bruno Magalhães tem a ver, portanto, seria de pedir que ele partilhasse alguma experiência de países relativamente ao manuseio e higienização de utensílios usados na distribuição das refeições para as crianças. E também sobre como é que é feita a distribuição de água aos alunos, se há alguma experiência que possa partilhar, alguma recomendação, e os procedimentos também de higienização dos utensílios utilizados para as crianças beberem água. E uma última para o Sr. Bruno, tem a ver com o uso das casas de banho. Se pode, portanto, referir algumas recomendações ou até mesmo os outros colegas relativamente à utilização correta e segura. Vou partilhar todas as perguntas, que é para terem algum tempo também para se organizarem. Para a senhora Luciana, surgiu aqui uma pergunta, portanto, se há experiências de articulação entre a agricultura comunitária e a alimentação escolar. E por fim surgiram 3 preocupações que eu acho que poderão os 3 ajudar a responder. A primeira delas, como trabalhar a desestigmatização se o aluno for infectado com Covid-19 ou após o aluno ter superado uma infecção, que tipo de trabalho é que poderá ser feito, que tipo de recomendação poderão ter para que o mesmo não abandone a escola. E por fim, algumas pessoas pediram, portanto, até aos participantes, experiências relativamente aos alunos surdos, qual é que tem sido, portanto, a experiência dos países, dos participantes que estão aqui presentes, no que toca à proteção individual, ao uso de máscara, uma vez que esse tipo de grupo, ao usar máscara, acaba por ficar com a comunicação limitada. E uma das sugestões que surgiu no chat, portanto, foi a utilização de máscaras transparentes que não retirassem, portanto, toda a parte da comunicação. São estas as perguntas e preocupações para já. Obrigada. Talvez possamos começar pelo Sr. Xavier, depois o Sr. Bruno e a Sra. Luciana. Perfeito, muito obrigado pelas perguntas e pelo interesse. Relativamente à estigmatização, eu acho que já conhecemos o problema pelo menos desde a epidemia de VIH no mundo. E sabemos que para enfrentar questões deste tipo é preciso apoiar-se em métodos de ensino e aprendizagens centrados no aluno, com participação ativa, métodos pedagógicos ativos. Eu reforço deste tipo de pedagogia que permite mudar as atitudes e mudar os comportamentos, incluindo o uso da estigmatização. E é um pouco deste sentido que dizia que o reforço dos programas de saúde escolar em geral permitem enfrentar uma crise como esta muito mais facilmente e concentrar em alguns aspectos que são relativamente novos e específicos. Os sistemas de ensino que ainda não tomaram todas estas medidas de proteção escolar, obviamente não estão numa posição tão boa e podem constatar o interesse de o fazer hoje. Para recuperar
os alunos que abandonaram, que estiveram fora da escola devido à doença, eu penso que é preciso fazer um mapeamento das pessoas mais vulneráveis de não voltar. E entre elas podemos contar as pessoas que vêm de meios rurais, meninas que podem ficar em casa porque, entretanto, começaram a assegurar muitas tarefas domésticas ou que estão a risco de casamento precoce, pessoas deslocadas, e principalmente, eu acho que não vale a pena tentar contactar todos os meninos que foram afastados, porque grande parte delas vão voltar porque têm o apoio da família para isso e estão numa zona que o torna mais fácil. Mas campanhas específicas com a ajuda da sociedade civil para atingir os mais marginalizados, sim, isso é muito importante. Não sei se há outra pergunta à qual poderia responder de imediato, mas estou aqui, estou disponível. Muito obrigado. Muito obrigada, foi bastante claro. Passamos então para o Sr. Bruno e a seguir para a Sra. Luciana para que possam trazer, portanto, as suas sugestões e recomendações. Claro. Obrigado pelas questões, realmente questões bastante interessantes e pertinentes ao assunto, né? Com relação, eu vou começar de trás para frente, que eu acho que fica mais curtas as respostas. Com relação à questão das máscaras e do aprendizado, né? Essa sugestão, embora seja muito interessante, né? Era uma questão que precisa ser discutida, sobretudo com os governos nacionais, né? Porque as diretrizes de questão de higiene, isolamento social e controle epidemiológico da pandemia durante a reabertura das escolas vão vir dos ministérios da saúde de cada país, né? Embora o uso de máscaras seja obrigatório em todos os contextos até agora, pelo menos os que eu vi na África do Oeste, né, todos os países colocaram, tanto colocação de dispensers nas portas da sala de aula, quanto o uso de máscaras obrigatórios, em alguns países, inclusive, o escudo facial, né, como item obrigatório, tanto para professores, gestores, quanto para os alunos, né, eles já perceberam que isso pode, sim, de fato, impactar a questão cognitiva dos alunos. Tá? Então, embora, por exemplo, a discussão não esteja tão avançada com relação a máscaras transparentes ou não, né, a questão pedagógica de como conversar com os alunos, como fazer o treinamento e o ensino dos alunos nesse tipo de condição já está sendo discutido entre os ministérios, o Programa Mundial de Alimentos, né, e as outras agências das Nações Unidas, né, que tem um mandato relativo mais específico à pedagogia, né, e as escolas. Tá? Com relação à parte de desinfecção, tá, muitos dos países pegaram as questões já do ebola, né? Então, por exemplo, o uso de soluções de hipoclorito de sódio a 10%, que é um meio muito mais barato e acessível do que, por exemplo, o uso de álcool em gel, sobretudo em regiões interioranas dos países da região da África do Oeste, né? Então, esse tipo de discussão já vem acontecendo, os protocolos de desinfecção, eles já estão presentes, né? Então, eles já foram usados durante a questão da entrega de rações escolares, né, os kits de alimentos. Então, existe todo um processo de desinfecção das cestas, desinfecção de mãos, né, a questão do cuidado básico ali com relação à epidemia, né, então esses protocolos já existem, inclusive demarcação de linhas, os espaços, as questões das cantinas escolares, né, onde cada mesa pode ficar, qual é o espaço entre um aluno e outro, né, como os pratos, os talheres devem ser lavados, como eles não podem ser lavados, como os alimentos devem ser feitos, né? Então, por exemplo, indicação de usar alimentos cozidos ao invés de alimentos crus, porque, né, existe aí a inativação do vírus uma vez que os alimentos são cozidos, né? Então, todo esse tipo de protocolo já está sendo desenvolvido, né? Eles seguem as diretivas da OMS e estão já em discussão tanto nos procedimentos padrões para essas ações quanto para a reabertura das escolas, tá? Com relação aos banheiros, né, essa é uma pergunta muito, muito relevante para a região, uma vez que grande parte das escolas ainda não conta, né, com banheiros estruturados, com banheiros em condições plenas de saneamento e higiene, né, não separados por gêneros também ainda. Então, isso são questões bastante pertinentes à região,
continua sendo um desafio muito grande, porque já antes da pandemia isso era uma questão, né? O que acontece em muitas escolas é que os banheiros, durante, por exemplo, a entrega de rações, os banheiros permaneciam fechados, sem acesso, tanto para os voluntários quanto para os professores, quanto para os beneficiários, né? E isso é uma questão central agora durante a reabertura das escolas, tá? Que está sendo discutido tanto com relação à higienização das cozinhas escolares quanto dos banheiros, tá? Eu ainda não posso trazer nenhum exemplo concreto, porque ainda está sendo discutido, né? E mesmo nos países que já reabriram as escolas, né, eu ainda não vi um protocolo central dos governos com relação a isso, né? Então, que se acredita que cada escola venha tomando medidas sanitárias que sejam compatíveis com as diretrizes gerais da OMS e dos Ministérios da Saúde, mas ainda não existem documentos centrais para isso, tá? Obrigado. Acho que é... Muito obrigada, Sr. Bruno, pelas clarificações, por ter partilhado um pouco daquelas que são as diretrizes. Passamos então, por fim, à Sra. Luciana. Carla, está me Sim, ouvindo? estou. Você poderia repetir para mim, por favor, a pergunta sobre a Posso. agricultura familiar? Exato. Se há experiências de articulação entre a agricultura comunitária e a alimentação escolar aí no Brasil que possa partilhar? Então, a gente aqui no Brasil, como eu falei, né, uma das diretrizes da alimentação escolar aqui é o desenvolvimento local. Então, assim, mas o nosso foco é a agricultura familiar mesmo. Eles podem participar do programa por meio de cooperativas, de grupos informais também, né? Então, assim, a nossa experiência é mais com a agricultura familiar. E, assim, a gente pode... É até uma agenda interessante, é um tema bem pertinente, assim, a agricultura comunitária. A gente vem discutindo, né? Mas o regramento do Brasil ele exige que tenha um documento de aptidão, que a gente chama, né? Que é a nossa DAP, documento de aptidão do produtor. Então, tem que ser algo bem registrado formalmente, oficialmente. Então, por enquanto, a nossa experiência é em agricultura familiar, com agricultores familiares devidamente registrados. E quanto à questão dos surdos e mudos, aqui no Brasil, a gente tem no Ministério da Educação a Secretaria de Educação Especial, né, a SEMESP. Então, lá no Ministério da Educação, porque o FNDE é um órgão vinculado ao MEC, né, eles estão iniciando uma discussão para a elaboração de orientações do retorno às aulas presencial, especificamente para alunos com deficiência. E aí eu pontuo aqui que os estados e municípios no Brasil, eles possuem autonomia para poder definir as melhores estratégias, né? A gente tem uma recomendação, uma orientação nacional, mas eles possuem autonomia. E, assim, a questão, principalmente, dentre todos os alunos com deficiência dos surdos e mudos, é um tema que hoje está muito em voga no Brasil, porque a primeira-dama, né, a primeira-dama do presidente, ela vem muito dessa área, em todo órgão brasileiro, em toda instituição brasileira hoje, tem os intérpretes, né, de Libras. Então, assim, é um tema que está sendo bem estudado e avaliado aqui no Ministério da Educação. Mas, por enquanto, a gente não tem uma recomendação oficial nacional do país. Muito bem, muito obrigada. Sim? De qualquer forma, fica lançado o desafio aos participantes que estão aqui nesta sessão, caso tenham experiências para partilhar neste aspecto, portanto, do uso das máscaras para surdos e mudos ou outras questões, sintam-se à vontade para partilhar, porque poderá, portanto, essa informação ser útil aos restantes colegas dos outros países. Obrigada, Jonatas. Podemos continuar então para o próximo bloco. Obrigado, Carla, e todos que participaram, fazendo as perguntas e respondendo.
perguntas. Lembrando que ao final dessa sessão vamos ter mais um período de perguntas e respostas. Por isso, continuem colocando suas dúvidas, suas ideias aqui na caixa de bate-papo, que a Carla e a Cristina vão estar olhando, respondendo ou selecionando já as perguntas para a próxima sessão. Então, agora vamos receber a senhora Belmira Miranda, que vem do Ministério da Saúde de Cabo Verde, e ela vai compartilhar as percepções da experiência de Cabo Verde na promoção de saúde e bem-estar psicossocial da juventude durante o encerramento escolar e na preparação da reabertura. A senhora Belmira teve um pouco de dificuldades de conectar antes, vamos ver se agora já está solucionado. Senhora Belmira. Está com o micro aberto. Belmira, pode falar para ver se eu vou ao plano C. Jonathan, eu sugiro avançar. Eu resolvi se ela entra daqui a pouco. Ok, perfeito. Então, vamos passar para a próxima apresentação, depois voltamos para a apresentação do Ministério da Saúde de Cabo Verde. Então, o Luiz Manuel do Sacramento Fim, que vem da Unicef, ele preparou uma apresentação sobre as ações da Unicef no apoio à promoção da saúde e bem-estar em São Tomé e Príncipe. Vamos ver. Ok. Muito obrigado, Jonathan. Conseguimos lhe ouvir. Eu vou projetar a minha apresentação. Espero que estejam a ver. Perfeito, muito obrigado. Ok, obrigado. Portanto, vou falar um pouco do apoio do nosso escritório da Unicef, ao Ministério da Educação, em particular, e ao governo de São Tomé e Príncipe de uma forma geral, o apoio que temos dado na garantia da saúde e bem-estar dos alunos e professores, tanto na altura do encerramento, portanto, durante o período do confinamento e também no processo de reabertura das escolas nesse contexto da Covid. Portanto, para pôr-vos um pouco ao corrente do que se passou em São Tomé e Príncipe, e que, relativamente ao fecho e à reabertura das aulas, eu devo dizer que os primeiros 4 casos positivos foram iniciados em São Tomé e Príncipe em abril, concretamente no dia 6, e em março o governo declarou o estado de emergência. Portanto, determinou-se o confinamento total da população. No dia 20 de março, portanto 3 dias depois da declaração do estado de emergência, foi declarado o encerramento das fronteiras, concomitantemente com outras medidas, e neste mesmo dia também o governo anunciou o encerramento das escolas. Em julho foi anunciado a reabertura da 12ª classe, portanto era um nível que tinha exames, portanto este nível foi autorizada a reabertura para os alunos da 12ª classe para os exames, e finalmente em setembro oficialmente anunciou-se o início gradual das aulas, e no dia 14 de setembro todos os níveis estiveram já em funcionamento. Portanto, diversas têm sido as medidas de proteção para a garantia de bem-estar dos alunos e dos professores.
grande parte delas com o apoio da Unicef, nomeadamente para garantir a proteção das populações vulneráveis, nomeadamente as crianças com deficiência, raparigas e crianças dos quintis mais pobres, durante o período de emergência e não só, como também durante o processo da reabertura escolar. E ainda no período da emergência, a Unicef apoiou na garantia do bem-estar psicossocial dos estudantes e de todo o pessoal docente, através de medidas de acompanhamento e reforço das ligações com os sectores da saúde, nomeadamente o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, através da sua Direção da Proteção Social, para facilitar o encaminhamento tanto para avaliação como o tratamento dos eventuais casos. Também apoiamos na orientação aos cuidadores e outros adultos da família para facultar o apoio emocional e assegurar a segurança das suas crianças através de mensagens-chave, portanto, através dos programas de comunicação e também através de programas da proteção social. Ainda neste quadro, portanto, durante a emergência, foram garantidos esforços da parte do Unicef, de forma a que as crianças em estado de risco ou em estado de abandono pudessem regressar às escolas com alguma segurança. Portanto, foi acionado o pacote Back to School, através do fornecimento de material escolar e uniformes às crianças mais desfavorecidas. Também apoiamos o Ministério da Educação na garantia da segurança alimentar e nutricional para as crianças mais vulneráveis, através de cestas básicas que foram distribuídas durante o período de confinamento e na preparação do processo de reabertura, no apoio às cantinas para o fornecimento de um prato quente diariamente. Este é um pequeno quadro demonstrativo da nossa situação antes do encerramento. Portanto, São Tomé e Príncipe tem uma rede escolar de cerca de 234 infraestruturas, que compreende desde o ensino pré-escolar até ao universitário. E, infelizmente, grande parte dessas estruturas tem acesso limitado à água potável, que está testemunhado no gráfico que eu mostro ao lado, através de uma informação recolhida do mecanismo de informação das Nações Unidas, em que podemos ver, por exemplo, ao nível do primário, cerca de 87% das infraestruturas do ensino primário têm acesso muito limitado à água potável. Outra situação vivida era a sobrelotação das salas de aulas, com uma proporção de cerca de 50%, portanto é uma média de 50 alunos por sala. Havia casos até de salas de aulas que chegavam até 90 alunos por sala. E, portanto, o Ministério da Educação definiu uma série de normas e padrões relacionados com a saúde para assegurar a abertura das aulas em segurança, que contou com o apoio da Unicef. Uma das medidas foi de garantir a diminuição do número de alunos por turma. Este processo passou inicialmente por definição de vários turnos do ensino, primeiro turno, segundo turno, portanto, foram feitos vários horários de forma a libertar as salas de aulas da quantidade enorme de alunos que havia por salas de aulas. Portanto, o Ministério determinou um rácio de 30 alunos por turma ao nível da pré-escolar e 38 ao nível do ensino básico e secundário. Outra medida que foi considerada foi evitar mais de 2 crianças por carteira e todos os lugares que não poderiam ser ocupados eram sinalizados. As salas de aulas de cada grupo ou de cada turma tinham de decorrer sempre que fosse possível na mesma sala
e com lugares fixos por aluno, para evitar a utilização do mesmo espaço por diversos alunos. Também foi definido um mecanismo de circuito de circulação, desde que se identificasse um caso suspeito até que ele chegasse à área de isolamento. Ao nível das escolas também foi definida a utilização de espaços mais amplos e mais arejados, portanto, para facilitar a circulação do ar e diminuir assim a eventual concentração do vírus. Foram tomadas outras medidas pelo Ministério da Educação com apoio da Unicef, que foram baseadas nas orientações da OMS, nomeadamente a colocação de pontos de lavagem das mãos com água e sabão e gel para desinfecção das mãos. Esta medida teve início, digamos, de uma forma, de certo modo, tardia, portanto, quase logo no início da reabertura das aulas, e é uma medida que ainda está em curso. Também foi assegurado o distanciamento mínimo de 1 metro, portanto, de acordo com a orientação do OMS, entre os alunos e professores. O rastreio diário da temperatura, não só dos alunos, como também dos docentes e todo o pessoal implicado no processo educativo. Foi determinado que as janelas e portas das salas de aulas se mantivessem abertas, de modo a permitir melhor circulação do ar, desde que este processo não comprometesse a segurança das crianças nas salas de aulas. Também foi indicado o uso obrigatório de máscaras para todos os docentes. Luís, tem 2 minutos. Já estou quase a terminar. A partir do segundo ciclo. No entanto, para as crianças de idades inferiores a 5 anos, o uso de máscaras é facultativo, assim como para as crianças com deficiências cognitivas ou respiratórias graves e também com dificuldades em tolerar a máscara. Foi também tem sido garantida a limpeza geral e desinfecção das instalações, incluindo os objetos, maçanetas, portas, janelas e paredes até uma altura de 2 metros, pelo menos 2 vezes ao dia. Em relação aos apoios psicossociais e proteção dos alunos, o Unicef tem apoiado na realização de sessões de briefing com influenciadores chaves, nomeadamente os diretores, os professores e os diretores de turma, portanto, alunos e diretores de turma, a difusão de mensagens de apoio psicossocial através da Rádio Nacional, que é o meio de comunicação mais ouvido no país, a realização de conversas de suporte psicossocial pelos trabalhadores sociais da Direção da Proteção Social e a produção de um filme de animação, Juntos Vamos Acabar com a Covid, que tem sido amplamente divulgado pela comunicação de forma a apoiar as famílias, garantir algum apoio psicossocial às famílias. Portanto, era este resumo que eu pretendia transmitir do que tem consistido o apoio da Unicef ao Ministério da Educação e ao Governo na preparação dos alunos, na preparação das escolas para a reabertura das aulas e também durante o período do confinamento. Muito obrigado. Ovan. Muito obrigado, Sr. Luiz, por compartilhar também essas dicas tão práticas e concretas. Lembrando que as apresentações, lembrando mais uma vez, as apresentações vão estar no site cvunesco.org/seminários. E também colocando suas dúvidas, eu vejo que no bate-papo temos já várias dúvidas para a próxima sessão de perguntas e respostas. Vamos tentar uma outra vez conectar com a senhora Belmira Miranda, do Ministério da Saúde de Cabo Verde. Vamos tentar... Belmira, está te ouvindo?
Elmira? Eu vejo que ela Não, no não, é celular. aproveitar via telefone. Quem sabe? Acho melhor avançar mais. Está aí, está aí. Ela está a partilhar a tela dela. Senhor Luís, podia tirar a sua tela, se faz favor? Para a Belmira poder apresentar. Deixar de compartilhar. Obrigada. Já saiu? Agora sim. Bom, conseguimos ver a tela. Esta é a tela da Belmira, Belmira, falta só o som. mas o áudio. Cipriano, precisamos do som, por favor. Acho que vamos ter de avançar mais um bocadinho para ver o que é que se passa com o som. Belmira, podes tirar a partilha da tela, se faz favor. Sim, Jonatas. Se não, quem sabe podemos passar para a próxima apresentação, depois tentamos mais uma vez. Senhora Belmira. Sim, se faz favor. Ok. Então, gostaria de convidar o senhor Domingos Álvaro, de Angola, que vai compartilhar as percepções da experiência de Angola na promoção da saúde e do bem-estar de alunos e professores. Ver o seu vídeo, só falta ativar o áudio. Ok. Muito boa tarde a todos os webinários. Domingos Álvaro é o meu nome, representando assim o Ministério da Educação neste grande encontro de trocas de experiências. E dizer que nós, sobre a temática, que está partilhado, também está, ok. Sobre esta temática, temos por, antes de mais, começar com a máxima do Presidente da República, que nos remete a ter a responsabilidade na organização da escola, desde o ponto de vista da sua administração, gestão pedagógica e realizar uma fiscalização efetiva no ato educativo. Isto respondendo assim aquilo que tem a ver, tem problema de mover aqui a minha, ok, muito bem. Sim, tendo em conta a temática, como dizia, saúde e bem-estar dos alunos e professores na preparação da reabertura escolar. Como é óbvio, Angola não deixaria de estar dentro daquele que é o macro acompanhamento da pandemia da Covid-19, sendo uma situação global, e este, por sua vez, também procurou, então, contar com estes grandes conjuntos de medidas para se poder, então, ter uma contenção da propagação do vírus no país. Para esse efeito, mergulhamos e socializamos com aquelas que são as orientações sobre a pandemia, no que tange àquilo que é dito da Organização Mundial da Saúde, os mecanismos de proteção das pessoas e os países. Então, nós recebemos dessas linhas orientadoras, quer seja do secretário-geral da ONU, da própria OMS, de onde Sua Excelência, o Presidente da República, por decreto presidencial, então orienta variadíssimas medidas que garantem, então, a questão da segurança atinente à própria biossegurança. Dentre elas, do ponto de vista
da interdição, da saída e entrada de pessoas ao nosso país, bem como também da questão que tinha a ver com a administração das próprias aulas. E, sendo a questão da administração das aulas uma responsabilidade do Ministério da Educação, não podia ficar imune a essa problemática da pandemia, tendo em conta de que mais de 11 milhões de estudantes e 20 mil professores dos diferentes sistemas de ensino representam um forte potencial para a questão, então, da contaminação. Para que isso não tivesse, então, lugar, o Ministério da Educação procurou buscar umas práticas positivas para poder, então, mitigar a esta pandemia, dentre as quais, começando no próprio, a nível macro, no uso dos próprios membros de direção, orientando assim com equipas criadas, orientando os gabinetes provinciais de educação, bem como as secretarias de educação, intensificar informações que podiam atualizar desta pandemia, porque é um elemento que nos apanha da surpresa, então precisava um forte leque de informações da educação, a própria comunidade, bem como aos dirigentes das escolas, no total, podíamos dizer, os agentes educativos, para mananciá-los de informação sobre aquilo que é a Covid-19, bem como a sua forma, então, de proteção sobre este grande monstro Covid-19. De tal forma, então, surgiu assim a capacitação dos diretores, de todos esses elementos que acabamos de dizer atrás, dos professores, tudo faseadamente, dos pais encarregados de educação, de parceiros sociais, quer a nível parceiro social a nível nacional como internacional, no sentido de todas essas forças reunirem conhecimentos para podermos, então, enfrentar de maneira positiva esta pandemia. E dentro destas formações realizadas a nível provincial, municipal, distrital, bem como também comunal, cada um desses elementos formados passou a ser um porta-voz de todo esse manancial de conhecimento que foi passando. E isto foi criando um ambiente de tranquilidade, um ambiente de tirar o medo que inicialmente se estava a acompanhar, do ponto de vista de vídeos, informações de outros países, então, que criavam medo em cada um de nós. Mas com todo esse trabalho de formação, capacitação, procurou, assim, ir criando um novo status de convivência social. Bem como também, a nível da estrutura superior do Ministério da Educação, criou vários grupos que realizaram visitas de apoio às instituições para poder motivar a nível psicopedagógico, bem como também a própria, concretamente, a senhora ministra, penso que aí estamos atrasados no slide, por favor, Carla, o slide seguinte, onde a senhora ministra passa a nossa televisão, uma grande entrevista, perto de 2 horas, para poder, então, mitigar toda aquela intranquilidade vivente na comunidade angolana em especial, procurar esclarecer, procurar pontualizar, aclarar o ponto de situação do setor da educação e como poderíamos, então, assim, enfrentar esta reabertura das aulas e saindo do pensamento de cancelamento do ano letivo, que isto estava sempre em cima das nossas projeções, porque quer a nível dos parceiros sociais, a nível nacional e internacional, quer a nível do próprio setor da educação, sempre foi a nossa linha de esclarecer de que estávamos a estudar o mecanismo ideal para podermos entrar, então, em ação de arranque. Foi assim que, com esta grande entrevista da senhora ministra, muitas dúvidas foram dissipadas e, quer a nível de todos os dirigentes, quer a nível dos pais encarregados de educação, das organizações nacionais, então passamos assim a ter, dentro desse diagnóstico, outro pensar e que procurou então desembocar para um plano de emergência do setor da educação que iria dar resposta a esta pandemia Covid-19 e esta planificação teve como objetivo garantir que todas as crianças e jovens em Angola continuem a beneficiar do seu direito à educação de qualidade durante a pandemia, num ambiente seguro e saudável.
Também, como objetivos específicos, só para destacar, assegurar o apoio psicossocial para crianças e jovens em idade escolar e as suas famílias como forma de promover o bem-estar. Garantir a transição segura para os alunos e funcionários no período de reabertura das escolas, bem como a existência de programas de recuperação curricular. Tudo isso levou-nos, então, que, com determinados decretos, concretamente o decreto 229/20 a nível presidencial, ou da Comissão Interministerial, melhor dito, que nos dá a permissão de retorno à atividade letiva presencial, concretamente no seu artigo 16º, número 2. E, com isto, permitiu com que o Ministério da Educação traçasse, então, elaborasse e aprovasse o calendário escolar a nível, digamos assim, entrando ao nível gradual, começando com as classes de exame, concretamente previsto para o dia 5 de outubro, e que percorre esse percurso de fecho do ano letivo até o dia 26 de março de 2021. Para as classes de transição, segue na semana de 19 de outubro de 2020 a 31 de março de 2021. Sr. Álvaro tem 2 minutos. Exatamente, lá vamos chegando. E, finalmente, para a questão das classes do ensino geral e não com calendário escolar reajustado, de 26 de outubro a 31 de maio, como sendo as classes de transição que vamos incluir a questão do sistema de ensino pré-escolar geral. E, assim sendo, de uma maneira resumida, esta é a visão do governo angolano, concretamente do Ministério da Educação, e que antecipadamente agradecemos por vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Domingos. Muito interessante, muito instrutivo a sua apresentação. Temos também, contamos com outros representantes de governo participando dos seminários, então essa troca de experiências também em nível político é muito importante. Vamos tentar agora, mais uma vez, ver se a senhora Belmira conseguiu conectar. Cristina, não sei se conseguiu. Em princípio, sim, ela está via telefone. Ativa o micro dela, se faz favor. Ela já está como co-host. Tá, pode ativar o micro dela quando ela falar. Belmira? Ela ouve. Cipriana, tu ajuda, se faz favor. Nesse meio tempo, também quero lembrar, temos cada vez mais participantes. Quem não colocou ainda o seu nome, e-mail, país e organização ou escola aqui na caixa de bate-papo, por favor, o faça, que teremos uma ideia melhor de quem participou. E também já lembrando, já temos um formulário para coletar sua sugestão e avaliação do seminário de hoje. A Carla acabou de colocar o link aqui na caixa de bate-papo, então, após ao seminário de hoje, se vocês pudessem nos ajudar como fazer melhor, só cliquem ali no link e coloquem suas impressões e sugestões. Jonathan, está ativo o micro da senhora Belmira? Sim. Vou colocar para... Ok. Jonathan, vê que tens a doutora Belmira Miranda via phone. Ativa o phone dela aí, por favor. Mais abaixo. Isso eu coloquei, pedi para ela... Não lá onde é que está o micro, mais abaixo. Está escrito doutora Melina Miranda via phone.
Desce na lista de Isso. participantes, porque tu é que estás a gerir, então tu é que consegues fazer isso. Se calhar eu também eu. Vais tu? Ou Isso. vai eu? Ou eu? É como abrir o micro. Queres que eu tente fazer? Sim, ela consegue nos ouvir? Que eu estou clicando para que ela ative, ela precisa ativar o áudio. Eu não posso abrir o áudio dela. Ok. Cipriano, podes ajudar aí a abrir o áudio? Não, podemos já começar com umas perguntas, Cristina. E, O meu colega já está. Dá-me 2 segundos, que eu estou a ver que eu acho que ok, ele está a fazer isso agora. 2 segundinhos só. ok. Já está, Cipriano? Senhora Belmira, pode falar? Se calhar. Vamos a algumas perguntas. Eu vou ver isso melhor, se calhar. Algumas perguntas e depois tentamos resgatar a Belmira. Peço desculpas. Sim. Mas, tá lá. Quem sabe se no meio da sessão de respostas ela conseguir já Sim, testar e falar, a gente dá uma ok. pausa na pergunta e resposta. Tá bem, ok. Bom, Tá. então, Carla. Olá, novamente. Nós temos aqui algumas perguntas que eu acredito que os próprios participantes também poderão ajudar a responder, porque são perguntas muito específicas daquilo que prevê-se implementar ou que já está a ser implementado. De qualquer das formas, há aqui uma que talvez o Sr. Xavier nos possa ajudar a responder, que tem a ver com o perfil epidemiológico dos professores e dos alunos de cada escola. Se na reabertura, se isso deve ser considerado, portanto, o perfil epidemiológico dos professores e dos alunos, e que tipo de medidas preventivas é que poderão ser adotadas, tendo em conta esses perfis. Não sei se tem algumas orientações que nos possa passar nesse aspecto, ou mesmo os outros oradores que partilharam as suas experiências. Também temos aqui uma pergunta que, portanto, tem a ver com a integração da disciplina da educação física e que os próprios países talvez possam ajudar a responder. Que medidas de biossegurança foram ou serão adotadas? Uma última pergunta, portanto, focando aqui na realidade africana e no facto de termos escolas que nem sempre têm espaços suficientemente amplos e que permitam o distanciamento e a continuidade do ensino e aprendizagem, como é que pretendem ou irão proceder nestes casos? E a própria pessoa até sugere aqui algumas opções, portanto, os alunos serão realocados em outras escolas, se haverá uma redução dos tempos letivos para garantir o acesso às aprendizagens presencial de todos os alunos, e acredito que inclusivamente Cabo Verde referiu isso num dos seminários que realizamos. Portanto, são estas as perguntas para já. Convido os oradores, portanto, o Sr. Xavier e os outros oradores a trazerem as suas contribuições e os colegas dos países, portanto, para contribuírem também com aquilo que têm sido as suas experiências. Muito obrigado pela pergunta.
E suponho que por perfil epidemiológico quer-se dizer a vulnerabilidade, o estado de saúde prévio que pode criar alguma vulnerabilidade face à Covid-19. Os países, vários países tomaram medidas para evitar que os professores com mais idade, os professores com diabetes ou outras condições de saúde que podem aumentar o risco, sejam dispensados de dar aulas diretamente e possam continuar a dar aulas através dos sistemas de ensino à distância. Do ponto de vista dos alunos, constatamos, por exemplo, que os alunos mais jovens muitas vezes são dispensados de usar a máscara, sendo uma opção apenas voluntária. Por exemplo, no Senegal, os alunos de menos de 12 anos não têm a obrigação de usar a máscara, pelo menos em determinadas escolas. E a Suécia, para dar outro exemplo, decidiu que todos os alunos iriam à escola, os alunos de menos de 16 anos, e continuassem o ensino como se sem interrupção todos os dias e todos os alunos, tomando algumas medidas, obviamente, mas sem proteção particular, sem uso de máscara. De maneira que, sim, pode-se ter em consideração o perfil de cada pessoa. São decisões complicadas, porque é preciso de estabelecer critérios e há muitos parâmetros. Não estou em posição de dar uma regra fácil de seguir. Cada país tem reagido de forma diferente perante esta questão. Muito obrigada. Relativamente aqui à questão de muitas escolas não terem espaços suficientemente amplos que permitam, portanto, a continuidade do ensino, eu gostaria de ouvir um pouco dos oradores que partilharam a experiência dos países, portanto, São Tomé, Angola. Qual é que tem sido, portanto, a experiência? Se têm optado por realocar em outras escolas, se têm reduzido os tempos letivos ou aquilo que pretendem, portanto, fazer para garantir o acesso à aprendizagem? Carla, posso? Sim, por favor, Sr. Luís. Obrigado. Eu gostaria de sugerir que a minha colega, porque eu sou especialista da saúde, e esta é uma pergunta muito específica aos colegas da educação. Eu sei que estão a participar os colegas do sector da educação, nomeadamente a doutora Ruth Leal, que é do sector da educação da Unicef, e há também a professora Helena Botelho, que é do Ministério da Educação. São Tomé e Príncipe tem uma experiência muito particular e eu gostaria de sugerir que estas colegas se pronunciassem em relação a estas experiências. Caso elas não queiram avançar, eu avançarei com alguns pontos. Obrigado. Vou sugerir então que a senhora Helena ou a senhora Ruth, que uma delas possa levantar a mão e nós podemos ativar o microfone para que possam responder, se assim entenderem. A Helena é co-host, ela pode ativar o micro dela e falar. Sim, já está ativado. Se elas quiserem intervenir, está ativado. Vejo que a Helena está com o microfone ativado. Sim, boa tarde, Helena Botelho, mas gostaria que repetisse outra vez, estava um pouco distraída. A questão. A questão...
Sim. que repete outra vez a questão. Sim, portanto, dentro deste contexto, do nosso contexto, portanto, onde nós temos escolas que não têm, por vezes, espaço suficientemente amplos que permitam a continuidade do ensino, o distanciamento necessário, como é que, portanto, estão a proceder nesses casos? Os alunos estão realocados em outras escolas, há a redução dos tempos letivos ou outras opções, que caminhos é que têm optado, portanto, a seguir para garantir o acesso e a continuidade? Sim, neste momento estamos adotando essas duas situações. Temos a alocação de espaços, escolas que nós sabemos que não têm espaço para albergar o número de alunos que albergavam anteriormente, porque nós tínhamos um número elevado de alunos por turma, principalmente nas grandes escolas, a 50, a 60, a 80 e a 90 alunos por turma. Portanto, neste momento estamos a alocar outros espaços para albergar esses alunos, porque nós estabelecemos uma média por turma que varia de 30 a 36 alunos, como no caso da pré-escolar, para 30 alunos, e para outros níveis de ensino, até 36, 38 alunos. Nós temos, por exemplo, as escolas antigas, as salas são muito grandes e que podem, num distanciamento de 1 metro, como disse o Dr. Luís, 1 metro de distância, podem até 40 alunos. E temos também a redução do horário, da carga horária, que já foi implementada anos anteriores no sistema educativo santomense, quando nós tínhamos problemas de espaço, sala de aulas. Portanto, nós fizemos o regime que nós chamamos de regime triplo aqui em São Tomé, ou seja, de 3 turnos. Tendo em conta também, não só por causa do excesso de alunos por turma, mas também o tempo limite da utilização das máscaras, nós levamos 3 turnos, ou seja, os alunos estudam num período de manhã até às 10 horas, outro período até às 14, que são as 2 horas da tarde, e no outro período da tarde até às 17 horas. Portanto, no ensino básico, as escolas onde não foi possível reduzir alunos, nós fizemos o regime de 3 turnos. E as escolas onde foi possível reduzir alunos, ou locação de espaço próximo da residência da criança, assim, nós fizemos essa alocação. Turmas que são muito grandes, que também podiam levar até no máximo 40 alunos, 38, 40, mas cumprindo o distanciamento de 1 metro, nós também fizemos este equilíbrio. Portanto, foi um estudo planificado junto à Unicef, também, OMS, porque houve uma comissão de preparação para a reabertura do ano letivo, que estavam envolvidos parceiros, estavam envolvidos todas as ONGs que trabalham com o Ministério e também as escolas privadas. Todas as escolas privadas foram chamadas pelo Ministério e colaboraram também na elaboração de um protocolo de como seria a reabertura do ano letivo. Portanto, houve esse ajuste e, portanto, neste momento está, nós dizemos, em pleno funcionamento. Foram construídos também alguns espaços, um tipo de umas escolas, de umas estruturas um pouco abertas, temporárias, excepcionais e temporárias, significam que depois desta fase essas estruturas já não serão necessárias, portanto também foram construídas e outras ainda estão em construção para que possamos cumprir todas as diretrizes emanadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Temos também grande parceria com as instituições que tenham feito visitas às nossas escolas e estão a acompanhar para certificar o grau de exigência se está sendo cumprida.
Muito obrigada pela contribuição, foi bastante clara e válida. Uma última pergunta, portanto, tem a ver com a questão da integração da disciplina de educação física. Que medidas de biossegurança foram ou pretendem adotar? E, mais uma vez, convido, portanto, aos países a partilharem um pouco aquilo que tem sido a sua experiência. Temos aqui Angola, temos Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé. Caso alguém queira trazer, portanto, a sua contribuição nesta questão, pode levantar a mão e nós damos a palavra. Vejo que, portanto, que deverá ser uma questão que ainda está por responder. Provavelmente ainda não foi definido quais é que serão as diretrizes para a questão da educação física, quais é que serão os procedimentos e quais é que serão, portanto, as medidas de biossegurança. Temos aqui a senhora Eleonora Souza, de Cabo Verde, não sei se quer falar, e temos também o senhor Domingos Álvaro. Senhora Eleonora, por favor. Boa tarde. E eu queria só aqui partilhar as orientações, portanto, as recomendações enviadas para todas as delegações de escolas a nível nacional em Cabo Verde, relativamente às orientações sobre a educação física. Nas orientações, nós indicamos que a prática da atividade física deve ser, portanto, realizada no espaço exterior e deve-se privilegiar, portanto, atividades que não requerem contacto físico e que, portanto, relativamente à educação física, são estas as orientações. E relativamente, por exemplo, ao momento do lanche, nós recomendamos que a refeição seja distribuída no final das aulas. Nós também demos orientações para a divisão das turmas, para que se possa trabalhar com metade da turma durante 2 a 3 horas e a outra metade durante as outras 2 ou 3 horas. Se for presencial, se for diário, vai de segunda a sexta. Ou outra orientação é no sentido de trabalhar com metade da turma segunda, quarta e sexta e a outra metade terça, quinta e sábado. Sim, como eu dizia, o lanche, as orientações que nós enviamos é no sentido de que seja distribuído na sala e no final das aulas, em que o aluno, portanto, acaba de lanchar e vai para casa. E tudo isso porque nós pensamos que poderemos diminuir, portanto, o contacto, a circulação dos alunos. Os intervalos também serão de 5 minutos, as aulas de 25 minutos, com intervalo de 5 minutos entre as aulas, e os intervalos devem ser, os alunos devem permanecer na sala ou num espaço muito perto da sala, indicado perto da sala. E a recomendação é no sentido dos professores, durante este intervalo de 5 minutos, pôr os alunos a fazer algum movimento também para não passarem todo o tempo sentados na sala. Pode ser exercícios na própria sala, em que se pede para movimentarem, para fazerem algum exercício também sem mudarem de espaço.
E são essas as orientações que nós demos e nós em Cabo Verde estamos a planificar as respostas de aulas presenciais com as aulas também à distância, através das teleaulas e outros. Muito bem, muito obrigada pela contribuição. Neste momento nós, portanto, a senhora Belmira não poderá fazer a sua apresentação devido a questões técnicas. Não sei se ainda temos tempo para também ouvirmos aqui o senhor Domingos Álvaro relativamente a estas questões que foram colocadas. Vou ativar aqui, por favor, senhor Domingos. Não se ouve, senhor Domingos, não se ouve. Ok, desculpa. Dizia que a técnica deste grande inimigo comum está a levar-nos a ter essa intervenção bastante cuidada. Quanto às questões que nos colocam da integração e do espaço, penso que a colega, a senhora Helena Botelho, tem justamente praticamente aquilo que está a suceder também em Angola. Há essa questão do retorno, aquilo que tem a ver com a questão do ensino geral. Estamos a falar das classes pré-escolar até ao primeiro ciclo. Pensamos nós aqui também, e na mesma senda, do retorno àquele período que nós vivenciamos desde aí a década de 80, da questão do turno, do período de 3 turnos. Para a questão das escolas de segundo ciclo, temos apenas aí algo a diferenciar com o relatado da senhora Helena Botelho, de que nós temos a questão de repartir as turmas aí onde as condições assim o exigem, num máximo de 30 alunos turma, onde ultrapassa então de usarmos esta turma que ultrapasse a 30 alunos em fase de 2 turnos para a questão do segundo ciclo. Ou seja, um turno vem a uma semana e outra parte da turma vem a outra semana, mas a que fica em casa tem uma gama de questionários que os professores direcionam para estes alunos de maneiras que estão em casa, mas não estão parados, estão em continuidade de trabalho. Para a questão da integração da disciplina de educação física, dizer que numa primeira fase, no estudo desta questão epidemiológica, e tendo em conta também que um bom número de escolas têm espaços reduzidos para a prática dessa disciplina, então procurou-se acautelar nessa primeira fase de arranque, para então, com o evoluir da situação epidemiológica, procurar-se então voltar a carga para a questão da disciplina de educação física. Esta é a nossa humilde contribuição. Carla, muito obrigada. Sim, Carla, muito obrigada mais uma vez, senhora Belmira. Desculpa lá, isso está um desafio. Ela está Vamos fazer mais uma tentativa. Sim, Jonathan, ela está, Belmira Miranda, está lá mais para o fim da lista. Isso, coloquei como anfitriã. Vamos ver. E acho que a Belmira pode tentar, se faz favor. É que ela diz que nos ouve perfeitamente. Nós é que estamos com dificuldades em ouvi-la. Muito bem. Não. Podemos? Sim? Não, não consigo ouvir. Penso que vamos ter mesmo que, infelizmente, prescindir da intervenção da senhora Belmira. Muito bem. É uma pena, infelizmente questões técnicas acontecem e desta vez, portanto, não podemos ter a contribuição da senhora Belmira. Vou passar então mais uma vez ao nosso colega Jonathan Mel para que possa fazer então o encerramento. Muito obrigada a todos mais uma vez.
Carla, Cristina, os participantes que enviaram suas questões pelo chat, pelo bate-papo, e também os que responderam. Lembrando, então, que na próxima semana teremos o último seminário sobre questões de gênero, e o que isso influencia, quais são as considerações que temos que ter com as questões de gênero na volta às aulas presenciais ou à volta do período de confinamento. Mais uma vez, lembrando, os materiais que foram compartilhados hoje, os links que foram compartilhados pelos apresentadores vão estar no site cvunesco.org/seminários, e não se esqueçam também de informar pelo formulário que vai estar, que a Carla vai colocar no bate-papo também, as suas sugestões, avaliações do seminário de hoje, ideias para esse último seminário que vai ser na semana que vem. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia a todos. E até semana que vem. Obrigado. Boa tarde a todos também. Carla e Cristina, me digam quando vocês terminarem a gravação, que aí eu termino a reunião. Porque eu acho que se eu acabar agora, pode ter algum problema com a gravação. Muito bem, da minha parte está salvo. Ok, perfeito. Por mim também está ok. Vou encerrar aqui, então. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.